Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Caio. Prazer, satisfação estar participando aqui do teu programa. Eu estava esperando, mas não posso também negar um convite seu, né? Aproveitando que Legal. eu estava aqui. Mas estou à disposição, satisfação da minha E parte. a gente agradece demais, até vinha comentando ali, a gente vinha comentando em outros programas, e o Maurício lembrou bem ali em off. Primeiramente, parabenizá-lo pelo trabalho nessa intertemporada, ou nessa pré-temporada do Ceará. Eu noto, eu acho que todas as pessoas, até o sentimento do Ceará é diferente hoje do torcedor. A gente lembra que tem agora marcado para sábado um treino aberto, promessa de lotação do PV, Isso. o que será um bom sinal para o início de temporada, até para os jogadores saberem de fato onde estão pisando, que camisa está vestindo, né? Que torcida vai representar em campo. E eu noto que hoje o Ceará tem um critério diferente e pelo menos mostra um rumo de perfil de contratação de jogadores, a toda uma triagem, a todo um departamento em comunicação a todo instante. Eu queria destacar exatamente de início aqui esse novo momento do Ceará. Claro, em campo ainda a gente vai ver se vai corresponder, mas pelo menos há uma diferença, né, agora? Caio, a gente sempre, assim, eu tive sempre esse desejo, né, de montar essa metodologia de trabalho, né, dentro do clube, principalmente no departamento de futebol, né? Assim, dá muita importância ao departamento de mercado, né? Inclusive o nosso planejamento é aumentar. Ainda hoje são 3 pessoas, nós contratamos agora o Isaac, que veio do América, que já tinha trabalhado no Ceará. A nossa ideia é aumentar esse departamento para a gente ter monitoramento de outros atletas, né? Não só para essa temporada, mas para outras. Então, acho que é muito importante esse processo que está sendo feito, né? O jogador sai, o nome sai de lá, passa por todo um processo, por uma esteira, pelo corpo diretivo do clube, que é formado pelo Haroldo, Lucas, João Paulo e Ricardinho, pela comissão técnica, por mim. Então, eu acho que isso é muito importante, né? A gente procurar ter uma assertividade maior, né? Eu espero que, obviamente, todos esses nomes, né, juntamente com o conjunto, possa dar certo dentro de campo, que é o que a gente espera, né? Mas, assim, quando você passa a fazer um trabalho mais de quatro mãos, né, O risco diminui, o risco né? diminui. Então, assim, todos esses nomes foram bem trabalhados, foram monitorados. Eu acho que o João Paulo deu uma entrevista em algum canal, o João Paulo, coordenador técnico, ele falou Sanches. que a gente monitorou diversos atletas, né? Então, eu acho que isso é muito importante, essa discussão. Nesse período, nós discutimos várias horas, nomes, posição. É óbvio também que a condição financeira atualmente do clube, isso é importante, a gente precisa ter essa responsabilidade. Mas, assim, eu acho que o Ceará é um clube, o Ceará é um clube forte, um clube de camisa forte, que tem um projeto, e isso é interessante também para o atleta. Então, tudo isso é um conjunto de coisas positivas que a gente está colocando na mesa para que a gente possa ter realmente um 2024 bem diferente. Quero abrir para perguntas aqui também, começando pelo aniversariante, pode ser, Gisele? Parabéns, viu, Gisele? Tudo de bom, ótima tarde, como é que tá? Boa tarde, presidente. Tá desligado o microfone lá. Vai lá. Opa, boa tarde, presidente. Uma alegria ter você aqui no Bate Pronto. E a minha primeira pergunta, na verdade, vai fugir um pouco do que a gente costuma falar em entrevistas coletivas, enfim, que é o futebol masculino, né? Eu vou para o futebol feminino. O Ceará, apesar da situação financeira que você falou, tem um orçamento que é um dos maiores da história do clube, de 149 milhões, né? E para 2024. Então, eu queria saber como vai ser também o futebol feminino, considerando que vocês estão numa ascensão, né? O Ceará tem um histórico já de investir em futebol feminino, mas também teve momentos que deixou isso de lado. Então, eu queria saber como vocês estão olhando para esse setor do clube para 2024. Bem, bom dia. Primeiro, parabéns, né? Lhe parabenizar e muitos anos de vida. Bem, com relação ao futebol feminino, né? Como ano passado, com o rebaixamento de 22 da Série A, a gente fez algumas mudanças de orçamento no clube de forma geral para atender o novo orçamento que o clube ia passar a ter em 23. Então, fizemos um investimento menor em relação, até porque o clube tinha sido campeão também da Série A2 em 2022 e ia passar a jogar uma competição que tinha uma disputa maior, né, que é a Série A1 do campeonato. Infelizmente, nós não fomos bem, mas acabamos sendo campeões cearense em cima do nosso rival, que é uma força também no futebol feminino. E para esse ano de 2024, a gente pretende manter um orçamento aí em torno de 1,2 milhão, tá? Para a temporada
vamos disputar o Campeonato Brasileiro Série A2 e o Campeonato Cearense, né? Então, a gente espera que seja um orçamento que atenda, né, para a competição, dentro do investimento. Assim, é óbvio que a gente tem que mensurar todos os esforços para o futebol profissional, concentrar, né, principalmente boa parte do orçamento, porque as competições é importante para o clube esse retorno do clube para a Série A. Perfeito. Cristine e Maurício também estão por aqui, fiquem à vontade. Presidente, boa tarde, presidente João Paulo, boa tarde, Gisele, mais uma vez parabéns, Cristine, sempre uma honra, e o Caio aqui. Se o ano do Ceará não foi tão positivo no profissional, apesar que a gente sempre tem que ressaltar o título da Copa do Nordeste, na base foi um ano magnífico, né? O Ceará foi protagonista em todas as competições que disputou e mais uma vez está fazendo história com o melhor aproveitamento numa Copa São Paulo de futebol júnior. O time está classificado com 100% de aproveitamento. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o aproveitamento desses jogadores da base no profissional e também sobre um problema que teve, né? Colocaram, infelizmente, o time do Ceará com a melhor campanha da primeira fase para treinar num campo bem aquém do tamanho do Ceará Sporting Clube e da sua torcida. E complementando, ainda mudaram o mando, né? A sede por regulamento seria desse jogo contra o São Paulo, onde o Ceará está exatamente, né? E mudaram para Araraquara para beneficiar o São, assim, em tese beneficia o São Paulo, que foi segundo colocado. Respondendo primeiro a tua segunda pergunta, né? Realmente eu também fiquei indignado com a mudança, né? O time teve que viajar, foge um pouco o regulamento, porque o que diz o regulamento é que o time que termina a sua primeira fase, em primeiro ele joga o jogo seguinte em casa, né? Mas alegaram que, hoje, inclusive até falei com o Mauro Carmelho há pouco tempo, falando da nossa indignação, por conta, primeiro, da mudança do jogo, né? Para atender, o jogo vai passar amanhã na Sport TV, né? Questão de iluminação, segurança, foi alegado tudo isso, mas eu também achei uma falta de respeito local que disponibilizaram para a gente treinar. Aquilo ali realmente não posso dizer que é um campo de futebol e eu acho que você não deve tratar nenhum clube daquela forma, principalmente pela grandeza do Ceará e pelo fato da competição, né? Mas eu já questionei isso com o Mauro, deixo aqui abertamente a minha indignação como presidente do clube, de todo mundo, do que foi tratado dessa forma. Mas falando agora, respondendo a tua primeira pergunta, a base, né, está de parabéns, é um trabalho que já vem sendo feito de longo prazo, né, seguido toda a metodologia de trabalho, né, de todas as áreas, das informações, do acompanhamento, das captações de jogadores, né, então tudo isso demonstra todo esse resultado que vem sendo feito. A gente, dentro do orçamento que nós estipulamos, vamos buscar melhorar, fazer mais investimentos para a base, porque eu acho que o Ceará vai crescer muito mais se a gente tiver a oportunidade de trazer jogadores para vir para o profissional, né, que é o que vai ser feito esse ano. A ideia é virem aí 5, 6 jogadores desse plantel que está jogando a Copa, né? O Mancini está monitorando e a gente já tem conversado com o pessoal da base sobre isso, para a gente poder aproveitar esses garotos agora no futebol profissional. O Pablo já está definido? Vai ser aproveitado? Pablo vai ser aproveitado sim. Ele e outros atletas. Tem um número assim exato de quantos vão ser aproveitados? Caio, eu acredito que 5 a 6 atletas, tá? Porque a base... Pelo menos nesse primeiro momento, Perfeito. 5, 6 atletas. Até lembrando aqui em 2023, né? De finais, de títulos e, curiosamente, em cima do maior rival, o Fortaleza. Quer dizer, foi uma goleada, 6-2 pro Ceará, levando em consideração também o principal e tudo, né? Quer dizer, o Ceará conquistou o Sub-15, Sub-17, aí saindo para o feminino Sub-17, Sub-20, Taça FCF, feminino adulto, e aí perdeu no Sub-13 e no caso do profissional masculino. E no Sub-20 também fomos campeões. Na Taça FCF, né? Isso. Fica 6-2, portanto, em relação aqui, quase isso em relação só à base. Quer dizer, um trabalho realmente exitoso em 2023. Agora tem esse porém, né? E a gente, claro, está no papel aqui sempre de cobrar, não sei se é essa palavra, mas observar alguma coisa que possa melhorar, até como sugestão, de repente.
O torcedor sente falta disso, né? De mais jogadores dando uma contribuição e um retorno técnico, não apenas financeiro. O último que tivemos assim, aliás, vamos falar sobre ele no programa de hoje, que deu um show lá no Benfica, né? O Arthur Cabral foi o último que teve grande destaque, se tornou ídolo da torcida. Está faltando isso exatamente ao Ceará. Eu acho que, assim, né, cara, uma coisa importante, né? Se você pegar 10 anos atrás, o nosso torcedor, ele não queria muito jogador de base, né? Ele preferia jogador de fora, que tivesse mais aquele famoso medalhão, que tivesse nome, que tivesse experiência em outros clubes, né, maiores e tal. Só que hoje tem um lado bom. Hoje o torcedor cobra, né, que tenha jogador da base. Isso é muito positivo. E eu acho, assim, um dos pilares de crescimento do clube é isso. É você trazer jogador da base, você dar vitrine, ele vai te ajudar desportivamente e, obviamente, ele vai aparecer oportunidades para você vender. E aí vai, né? Então, eu acho que esse processo é muito importante. O Mancini tem uma qualidade muito grande, ele tem coragem. Às vezes falta o treinador ter coragem de colocar um menino da base para jogar. Você também não pode esperar, você não pode dar uma oportunidade para um menino 45 minutos, né? Um jogo. Você tem que dar uma minutagem para ele, até para ele levar um processo de maturidade. Então, o Mancini, ele é um treinador que tem muita coragem e ele vai dar oportunidade para esses garotos, podem ter certeza que isso vai ser muito positivo para o Ceará. E mais importante que esses números aí que o Caio tão bem levantou, presidente, que, obviamente, título é sempre positivo para a formação do atleta, sempre positivo para o clube, é que o Ceará hoje está montando um elenco na base que vai chegar no profissional e vai ter condições de jogar. Não fica limitado aos títulos da base, né? Hoje, inclusive, tem jogador de 17 que já está no sub-20, tá? Então ele já está ganhando esse processo de maturidade. Então, o do sub-15 já tem menino que tem 13, que já não está mais no 13, já está jogando no sub-15. Então, isso é muito positivo. Você está acelerando esse processo pelo fato do jogador estar cada vez mais pronto. E ele já chega no profissional já mais inteiro, né, para poder dar resposta. Ambientado, né? Isso. Presidente, uma pergunta aqui que a gente até colocou como enquete ontem durante o programa. Eu quero lhe colocar agora uma pergunta assim um pouco mais claro, você fique à vontade. Sobre metas em 2024, o que é que você, claro, enquanto presidente, mas você também é torcedor, o que é prioridade para você? O que é que você deseja mais? O tetra cearense ou o título, o tetra da Copa do Nordeste ou o título cearense? O título cearense. É mais importante. Essa rivalidade pesa assim? Não, eu acho que é pelo fato do Ceará, o último título cearense que ele ganhou foi em 2018. Né? Tá na hora, já passou da hora, eu acho que a gente precisa, mas também não estou dizendo... Se puder conquistar os dois, né? Você me colocou aqui uma opção, sim, né? Sim. Né? E eu gostei que você não fugiu, não ficou em cima do muro. Você me colocou uma opção, Legal. Mas é óbvio que a gente sempre levou muito a sério a competição Copa do Nordeste, né? Agora eu tive na CBF, teve uma reunião terça-feira, nós tivemos com vários presidentes e estávamos falando sobre isso, que a competição da Copa do Nordeste, ela é uma competição que tem muita visibilidade, né? É uma competição muito importante para os clubes do Nordeste, né? Infelizmente, saíram alguns clubes que têm tradição, o próprio Sampaio, saíram outros clubes, Santa Cruz, o próprio Ferroviário, que fez um bom campeonato ano passado, a gente, né? Então, quer dizer, a gente vai dar também, obviamente, importância, né? Mas, de qualquer forma, o campeonato mais importante para o Ceará, com certeza, tudo bem que a gente vai dividir por fases, porque ele mas é o retorno do Ceará para a Série A, que é o Campeonato Brasileiro de Série B. Claro, mas entre Cearense e Copa do Nordeste, seu desejo maior é o estadual. O meu desejo como torcedor, estou falando como torcedor, é o cearense. Evitar o hexa do maior rival também não é ruim não, né? É verdade. E você está bem na fita aqui, viu, João Paulo? Ó, o perfil aqui, Vozão para sempre, dizendo parabéns, presidente, esse ano eu vejo muitas mudanças. Há esse clima, como eu falei no início, de otimismo em relação ao Ceará em 2024. Tem outro perfil aqui, o OS, não sei se é Oliveira Silva, de repente, está perguntando sobre contratações para arrematar, que já está dando seu horário aqui. Eu ainda tenho a minha perguntinha, tem não esqueça de volante mim, lateral direito. Tem alguma coisa nesse assim, sentido? eu falei anteriormente, eu não quero gerar expectativa, mas o que eu posso dizer para o torcedor, né, já fechamos 12 nomes, né, para esse primeiro momento. A gente está buscando aí mais, talvez,
uma ou outra posição, tá? Pelo menos para esse primeiro momento, e que a gente está praticamente finalizando, até como eu falei, para não Entendi. ter um elenco tão inchado, Não, para você também dar oportunidade para os meninos da base. para não cair no mesmo erro do ano Do passado. ano passado. né? Até falei em algumas entrevistas que eu dei que um dos meus erros, trago essa responsabilidade para mim, foi a quantidade de jogadores que foram contratados. O elenco ficou muito grande. Para encerrar, Cristine, Para encerrar, bom dia não, boa tarde, né? Boa tarde, presidente. O Ceará, nesses últimos anos, tem sido marcado por uma falta de transparência muito grande. Isso a gente percebe. E eu tenho visto uma mudança agora com a sua chegada. O senhor fala muito mais, tem mesmo essa coragem, como o Caio já falou algumas vezes, responde e não fica em cima do muro. O senhor entende que a sua passagem pelo Ceará pode ser marcada também por essa transformação, sair dessa dificuldade de informação e trazer mais transparência, não só para a gente da imprensa, mas também para o torcedor? Eu acho que é necessário, né? A gente está os clubes cresceram, evoluíram, se profissionalizaram muito. A gente também tem que dar transparência. Hoje o Ceará é uma empresa de grande porte, né? Tem um faturamento acima de 100 milhões. Então a gente precisa, sim, eu sempre procurei trabalhar isso, essa questão da transparência. É óbvio que tem algumas informações que são sensíveis de você falar em determinados momentos, mas a nossa ideia sempre é dar total transparência, sempre falei isso para o nosso novo time que nós contratamos, a gente sempre está falando, eu não vejo problema, tá? Então, o que eu puder falar, responder, até para o torcedor saber como é feito o trabalho, aonde está sendo investido os recursos, né? Então, a gente tem que sempre abrir isso de forma bem transparente para não só para o torcedor, mas para o conselheiro, para as pessoas saberem como funciona o processo futebol. que legal. Combinamos aqui 20 minutos, passamos um. Você perdoa, né? Tranquilo, estou às João ordens. Paulo, muito obrigado pela Caio. presença. Parabéns a todos pelo Sucesso. trabalho, tá? Estou à disposição, mas é porque eu realmente preciso ir. Vai lá. Tem Obrigado. muita reunião nesse momento, tem muita obrigado, coisa para gente. resolver. Tudo Um de bom. abraço. Obrigado. João Paulo Silva, intervalo, a gente volta já no Bate Pronto. Tchau, pessoal.